Fala galera, eu vou defusar aqui mais um vídeo pra você. Como é que vocês estão? Eu duvido você adivinhar que dia que é hoje. Pois é, velho. É o dia mais aleatório da sua semana. Não importa quando você tá vendo o vídeo, sempre vai ser, né? O dia de vocês mandarem suas perguntas e os autores virem aqui, ó, chupinhar essas ideias. Só sai coisa boa, só sai coisa canônica, coisa verdadeira, que quem não concorda, leu errado. Tá lendo absolutamente errado. E você quer mandar sua pergunta sobre qualquer série? Eu sei que o One Piece domina, não tem problema. Mas pode mandar sobre qualquer série também. Mas antes de eu tirar essas dúvidas, se liga nesse momentinho insider aí que eu trouxe pra vocês. Galera, uma constante nos meus dias e parte integral da minha rotina é a Insider, tá? Eu acordo, já coloco ela porque a sensação de conforto no começo de dia é o que segura o resto dele. Roupas que abraçam o corpo, deixando leve. Com sua versatilidade e durabilidade não precisando passar, as Tech Shirts são minhas companheiras 24 horas. Eu termino o trabalho, vou pra academia e fecho o dia no descanso vestindo Insider, tá bom? Então, o legal é que agora você usando o meu cupom MANGAQ, você tem um cupom dinâmico. Significa que o mesmo cupom, quando aplicado no seu carrinho, fornece 10% off para quem já é cliente recorrente e 15% se você for novo lá na Insider. E para facilitar sua vida, clicando no link que eu deixei aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, o cupom já é aplicado automaticamente. Então, aproveita aí esses descontos da Insider. Pronto, recadinho dado. Agora sim vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, começar a pergunta aqui do João Ramos. João Ramos está falando o seguinte, que com a afirmação de que só o Haki do Rei pode ferir cavaleiros sagrados, como Oda vai fazer toda a tripulação útil nas próximas guerras que os Mugiwaras vão enfrentar? Acho um pouco inviável que apenas Zoro, Luffy e provavelmente o Sanji possam lutar contra os buchas sagrados. Eu acho que eles não são inimigos do Chapéu de Palha no fim das contas. E acaba fazendo muito sentido, porque eles estão muito mais atrelados a uma certa rivalidade ligada ao Dragon e os seus revolucionários, e também o Barba Negra, né? Lembra aí quem que matou o Rox? O Garlin, né? Então talvez o Barba Negra tenha em mente, e eu acho que ele tem, porque ele me parece uma pessoa que não esquece as coisas, se vingar dos cavaleiros. E aí acaba tirando, distanciando um pouquinho disso, tá? Mais uma vez, acho que os Chapéus de Palha deveriam ter um upgrade, pelo menos em hakis básicos, porque Novo Mundo não faz sentido eles não terem isso. Assim, a gente pega por base vice-almirante. Todo vice-almirante tem pelo menos ali um haki de armamento, né? E a gente tá falando de uma tripulação Yonkou. É complicado, né? E eu acho que falta isso nos Chapéu de Palha, porque eu não sinto, não sei vocês, acho que sim, concordam comigo, mas eu sinto a falta da aura da tripulação Yonkou. E é como você disse, o Zoro, o Sanji estão lá, cara. Até o final da série vão ser aqueles monstros, vão pegar as melhores lutas, legal pra caramba. Mas eu acho que falta um pouquinho, assim, o Oda ele dá uma aumentada no hype dos Chapéus de Palha em si. Não deixar tudo nas costas do nosso trio monstro. O Sop certamente vai usar em algum momento o hack de observação. Eu acho que o Oda tá aguardando. E mais uma vez, explico mais uma vez. Eu entendo as escolhas do Oda, porque é muita coisa para lidar. Você tem 10 pessoas dentro do navio do Luffy, deve entrar mais um tripulante, pode ser a Vivi, o Loki, se agarra no qual você gosta mais. Então é difícil ele ter esse desenvolvimento, porque ele tá cansado, galera. A última carta da Jump aí do Oda, corta o coração se você ler. O Oda ele escreve os negocinhos e tal, e ele fala, estou envelhecendo, né? Então eu vou acelerar as coisas porque eu estou envelhecendo, e eu acho que ele tá sentindo um pouco o peso da idade. A história do Kuma com a Bonnie, eu acho que é um ódio assim ao que é ser pai, e ele é pai, e é dito que ele, sei lá, dorme 3 horas por noite, cara. O cara não vê a própria filha crescer. Então, entenderam? Mais ou menos? Eu entendo. Não tô criticando o Oda, que eu quero mais dele como autor. Se ele quiser fazer One Piece uma vez por mês, tudo bem. Se ele quiser fazer um Togashi Style... Não, aí não, né? 4 anos pra um capítulo é demais. Mas se ele quiser aumentar a periodicidade de One Piece, pra mim, assim, eu até curtiria mais, tá? Só que, ao mesmo tempo, ele também não terminaria a série, estender bastante. Então, eu entendo ele deixar as coisas mais simplificadas pros Chapéus de Palha. Mas ele é muito bom em criar hype, em criar aura. Olha o Shanks aí, cara. O Shanks, antes dele começar a aparecer mais, tinha aparecido, sei lá, 2, 3 vezes na série, tinha aquele... Você fala, pô, o cara é embaçado. Eu nunca vi, não sei nem o golpe dele. Tanto que quando ele usou o Kamusari no Kid, eu chorei. Eu desabei em lágrimas. Eu quero isso com o Chapéu de Palha. Eu quero me emocionar com eles dando tudo de si. Tá? Então, vamos ver. Eu acho que não vai ser inimigo para eles. Vão ter outros inimigos. Possivelmente a própria tripulação do Barba Negra. E aí o Oda faz a sua mágica para deixar eles de fato no nível que a gente imagina que é uma tripulação de um rei pirata.
O Silas Lopes está perguntando o seguinte aqui. Por que a tripulação dos Chapéu de Palha não sofreram com o haki do Joy Boy na fuga de Egghead? O haki do Luffy protegeu, afinal derrubou até vice-almirante. Acredito que estavam dentro do alcance. É uma excelente pergunta, tá? E pode gerar um pouquinho de confusão. Mas o haki em si, ele pode ser direcionado. O Rayleigh ensina um pouquinho isso aí pro Luffy. Eu recomendo você olhar a explosão de haki do Ray lá dentro do salão de escravos, quando ele liberta aquela monte de galera, que ele tira a coleira. Ele ensina pro Luffy que o haki pode ser direcionado. E o haki do Joy Boy, deixado ali na corda, era pro Emmett utilizar contra ameaças para proteger as pessoas que ele achava que deviam ser protegidas. Então o haki em si, ele não era direcionado a tudo. Ele era direcionado realmente a qualquer um que era uma ameaça. E aí entra aquela coisa da licença poética, obviamente, como é que o Emmett vai escolher quem deve ser protegido. Mas é basicamente isso. Quem não fosse uma ameaça para quem o Emmett estava querendo proteger, não era afetado. Agora eu acho que vale uma pergunta muito interessante de por que os Chapéus de Palha não deram uma tremida no haki da Imu? Isso aí não gostei muito, cara. De colocar um suorzinho ali, o Sop dando um chacoalho. É Imu-sama. Imu-sama, na cena de explosão do haki dele, o haki salta fora da página do mangá. Você já reparou isso daí? Quando ele explode o haki, é a primeira vez que a gente vê isso, hein? Os raios de haki, eles saem da página do mangá, eles saem do quadro, isso é insano. Então, e esse haki aí, eu acho que o Oda deveria ter colocado, não eles desmaiando, tá? Concordo que eles têm que manter ali a postura, mas pelo menos fazer um comentário, falar que haki, o Sop dando aquela suada, dando um chacoalho, uma tremida. Eu acho que seria interessante ter colocado esse contraponto com o haki da Imu. Aí eu senti um pouquinho de falta, né? Talvez o Oda não tenha se ligado muito nisso, ou talvez falar, não, a tripulação não é afetada. Mas eu acho que valeria a pena pelo menos uma mençãozinha. Agora o Joy Boy é isso daí, é direcionado o haki. Você pode direcionar para quem você quiser, beleza? Paulo André, seria David Jones um homem peixe polvo? O que faria com que ele e seus descendentes teriam 3 corações, porém não conseguiriam consumir de forma direta. Por esse motivo, Barba Negra precisou comer a Yami Yami no Mi para transferir a Gura Gura no Mi para o seu outro coração. Vamos lá, Paulo. Um polvo, né? Interessante por conta dos 3 corações, e sim, tem 3 corações. O Oda já flertou com o Barba Negra tendo 3 corações, tá na sua recompensa, né? Se você pegar os números ali e ler eles em japonês, você tem Sankokoro escrito. E Sankokoro é 3 corações. Uma dica incrível. E eu acho que tá ligado, de fato, à biologia estranha, ao corpo estranho que o Barba Negra possui. É interessante pra caramba, tá? Ele ser, você puxar um pouco do polvo, porque remete ao David Jones de Piratas do Caribe. E assim, quando começou um pouco essa coisa do polvo, ou o próprio Piratas do Caribe, Jack Sparrow, sempre teve uma conexão com algumas coisas, né? Eu sempre torci um pouco o nariz porque eu falei, pô, eu não sei se o Oda vai pegar muito dos filmes porque o filme é recente, não sei se ele consegue adaptar algumas coisas muito próximas. Só que o Oda, ele é muito fã de Piratas do Caribe, tá? Isso daí ele é meio que comprovado porque ele tem um pôster de Piratas do Caribe no estúdio dele. Só que o pôster é de uma atração da Disney, e lembrando que os filmes são da Disney e são inspiradas nessa atração lá dos anos 70. Então eu não sei que tipo de informação ele deve ter conseguido sobre os Piratas do Caribe, que data desde os anos 70 até os tempos atuais, né? Inclusive é o filme que vincula o holandês voador com David Jones, porque elas são 2 lendas separadas aqui no nosso mundo, e dentro do filme o David Jones, ele tá ali no holandês voador. E o Oda colocou o holandês voador e colocou David Jones, tá? E inclusive o holandês voador tá de posse de um homem-peixe que é o Vanderdecken. E aí o ancestral do Vanderdecken, ele tem a mesma composição de história do David Jones. Se vocês olharem a história do Vanderdecken 1, é impressionante como ela é a história do David Jones. Amaldiçoado por Deus ainda, a viver no fundo do oceano. E quem que vive no fundo do oceano? David Jones, o baú do David Jones, o abismo inclusive do Barba Negra. A gente fala agora que pode ser a escuridão do fundo do oceano, que eu acho simplesmente incrível. Tá? Então eu não descarto, tá, que ele tenha de fato esse visual e que possa ser um homem-peixe, já que o Vanderdecken dos tempos atuais é um homem-peixe. Então talvez a biologia estranha esteja ligada diretamente a isso, do Barba Negra ser uma espécie de híbrido de humano com homem-peixe, mas que teve uma vertente completamente diferente, que mudou, que teve uma modificação, e não sendo apenas um mestiço comum, algo meio bucaneiro, porque bucaneiro a gente sabe que tem sangue de gigante, não sabemos qual é a outra parte. É humano? Eu acho que não, porque o Kron, filho do Gaban com a Ripley, não é chamado de bucaneiro, inclusive ele tem a altura de um gigante, né? Então tem algo a mais na composição de raças misturadas, e o Barba Negra pode ser algo oriundo disso.
vindo dos homens peixes, mas que teve algum tipo de modificação. Lembra de Vert, a estátua de Skypiea, é o Jinbe ali inteiro. Como é que a estátua do deus da terra parece um homem peixe? Então a gente não sabe ainda muito bem as origens, tá? E sim, pode ser por conta disso daí, que tem 3 corações. Eu fiquei 3 horas aqui falando disso, aí a gente chegou agora, né? Complementando, aqui sim, eu acho que a Yami Yami tem a ver com ele consumir o poder e utilizá-lo, beleza? Para colocar aí talvez no coração, nas almas, nas personalidades. Tem algumas coisas que a gente pode puxar assim, mas a Yami Yami definitivamente está relacionado ao fato dele conseguir usar um segundo fruto, somado ao seu corpo estranho e ser descendente de David Jones. Arcanjo Nascimento, sobre Berserk, você acha que após o hiato teremos o final da saga ou infelizmente o próprio hiato é o fim da história? Eu acho que a gente já está caminhando para o final, tá bom, da história. Tenho minhas críticas, e críticas que eu acho que são pertinentes após o pessoal assumir, quando o Miura veio falecer. Acho legal eles continuarem o legado, tem assistentes, tem um amigo pessoal que sabe já o final. Tá? Talvez o hiato seja para eles relerem toda a história, fazerem anotações, e isso eu concordo plenamente que deve ser feito, porque não adianta você simplesmente ter um final, né, e não saber como chegar lá. Tem muitas séries, inclusive, que você tem finais que são legais, mas o caminho até lá é terrível, às vezes é acelerado, às vezes o Jujutsu Kaisen mesmo, eu acho o final da série bom, eu acho legal pra caramba. O problema é quando a gente chega no final, né? É muito acelerado, deixa muita coisa pra trás. Berserk pode acontecer isso. A minha crítica maior é a falta de diálogo, assim, é impressionante. Todo capítulo novo que sai, diálogos ruins, não tem muito diálogo, a arte já tava meio estranha, sabe? Inclusive depois que começou a usar a mesa digital, no próprio Miura você já sente uma mudança assim, já não tem aquela coisa mais artesanal que a gente via lá do começo dos anos 90, tá? Então eu acho que eles voltam e eles vão concluir com toda certeza, beleza? Eu acho que o hiato é bom porque eles precisam melhorar. Olha, eu não acho que foi o Miura que deixou eles afundarem a Ilha dos Elfos, não. Eu acho que tinha coisa que deveria ser explorada e revelada ali. Muita coisa, inclusive. Então eu torço um pouco o nariz, porque depois disso, assim, você sentiu o baque quando você pega pra ler, tá? Você pode pegar pra ler Berserk agora e não preciso te falar qual capítulo é o último do Miura. Você vai sentir uma diferença narrativa muito grande, de arte, narrativo, falta de diálogo. Você fala, os caras não sabem pra onde ir. Vamos colocando aqui, né, 10 capítulos pra não ir em lugar nenhum, pra dar tempo de fazer alguma coisa. Então o hiato eu acho válido. E vai ter final, com certeza a gente vai ter final sim de Berserk. Pode me dizer por que tem tanta espiral no mundo de One Piece, nas Akumas no Mi, na sobrancelha do Sanji, nos Dendemushi, aquelas paradas de impacto da Ilha do Céu, tudo isso parece maluquice artificial. Será que tem alguma coisa a ver com o acontecer do século perdido? Tem uma... é muito legal assim, eu fiz um vídeo quando o Vegapunk começou a falar de energia invisível, de qual que era essa energia invisível, né? E eu trouxe que poderia ser a energia espiral. Gurren Lagann. Vou achar uma broca enterrada lá no fundo. Mas traz um pouco desse conceito, né? Da espiral. Você tem uma coisa que eu gosto bastante, que o Oda pode estar se baseando aqui para trazer o conceito da energia, é o código Fibonacci. Conhece? Que você acha na natureza uma espiral perfeita em diversas coisas e é simplesmente impressionante. Eu li uma matéria esses dias aí que cientistas colocaram num computador quântico a sequência Fibonacci e eles conseguiram, sei lá, cara, criar uma coisa meio de espaço-tempo, outra dimensão. É surreal, tá? E o Oda pode ter pego um pouco disso, porque é dito que a sequência Fibonacci é a sequência divina. Olha que coisa maravilhosa. A energia espiral, eu acho que está atrelada a isso. O Oda ele deu uma flertada, inclusive, não falando só das sobrancelhas do Sanji, né? Perguntaram por que tinha isso, se o Sanji era uma Akuma no Mi, depois perguntaram de novo sobre espirais, e o Oda disse que tudo se move assim, e que se o mundo, inclusive, parar de girar, catástrofes vão acontecer. Então talvez o Oda esteja flertando que existe algum tipo de energia que move o mundo de One Piece de uma forma diferente. O mundo de One Piece pode não ser o que a gente imagina. Apesar de parecer o nosso, a gente não sabe o quanto a tecnologia antiga modificou esse mundo. A Red Line é somente um continente enorme ou será que é uma esfera de Dyson sugando toda a energia que está no núcleo dela? Eu adoro essas coisas científicas, tá bom? A coisa da esfera de Dyson me pega, eu gosto bastante. E a energia espiral pode estar relacionada a isso. E é por isso que você tem as Akumas no Mi renascendo. O Sanji também tem, os seus irmãos, né, tendo
a sua sobrancelha alterada ali, como caracolzinho, depois de ter um fator linhagem sendo alterado. Tem muita coisa mesmo que não é tão discutido. Eu gosto do conceito da energia espiral sendo a energia invisível e é algo que o Luffy também emana do seu coração. Ela só é invisível, só não estar visível aos olhos humanos, mas pode ser uma sequência divina de fato que se move em espirais e o Vegapunk acaba explicando dessa forma, né? Trazendo um pouco o conceito do Fibonacci. Então é por isso, eu acho que tem algo a ver, tá? A espiral de tudo que aparece nesse mundo relacionado à energia infinita que o Vegapunk diz que está em todo lugar. Herbert Fernandes, sobre o Grimório de Imu-sama, ele faz parte do poder da Akuma no Mi de Imu. A única fruta que chega próximo a essa com o objeto sendo usado seria do Basil Hawkins, com as cartas de tarô, ou esses artefatos não estão atrelados à fruta. Então, as cartas de tarô do Hawkins não estão atreladas ao seu fruto. A fruta dele é da palha, os bonecos sim, que é uma fruta que eu acho legal pra caramba do Hawkins. As cartas não. Bom você ter citado Hawkins, muito bom. Porque o Oda ele já flertou com o sistema de magias aqui no mundo de One Piece, né? Você tem o próprio Hawkins usando essas cartas para prever o futuro, possibilidades, inclusive ele se aliando ao Kaido ou deixando de fazer tal coisa era sempre pelas probabilidades que as cartas mostravam. Um poderzinho muito legal também da Miss Golden Week, né? Que é a tinta, ela consegue dar aquela hipnotizada. Então o Oda ele flertou com a coisa do sistema mágico que pode ter se diluído, se apagado com o passar do tempo, onde você teve uma ascensão tecnológica. E eu gosto muito de uma frase, né? Que a tecnologia, quando avançada demais, é indistinguível da própria magia. Só que talvez a tecnologia ela tenha avançado tanto, né, que deixou obsoleto o uso da magia, ela se diluiu, se perdeu, e por isso que a gente tem agora no ano de 1500 de One Piece algo muito pequenininho. Uns conseguem até ver o futuro, como a Madame Charlie, tá? Então o sistema de poder de magia, ele existe no mundo de One Piece, só que ele é bem diluído. O Imu-sama, eu não acho que Mu, apesar do nome Nerona datar do século perdido da fundação do governo mundial, seja diretamente do século perdido. Ele tem alguma coisa que é primordial, que é mais antigo que isso, que data do primeiro mundo. Uma entidade, talvez um demônio primordial, um alienígena, que talvez faça bem mais sentido, né? Os deuses, astronautas. E eu acho que o Grimório data desse período. Inclusive, eu acredito que as Akumas no Mi, olha só, parece magia, não parece? A tecnologia, quando avançada demais, é indistinguível da própria magia. Mas eu acredito que as Akumas no Mi, oriundas do século perdido, são uma tentativa de replicar algo que existia no primeiro mundo. Talvez algo avançado demais que era utilizado no formato de magia, tal qual Imu usa agora com o seu Grimório. Claro, talvez eu estou pensando demais nisso e simplesmente pode ser um a mais dos seus poderes, da sua fruta ou dessa entidade. Tá? Mas é interessante pensar que o primeiro mundo de One Piece a gente não tem informação nenhuma. Mas é fato que a gente tem tecnologia muito poderosa lá. É só ver aquela coisa que está em Elbaf de 3.000 anos. Parece um robô ou é um laboratório? O que é aquilo? Se for um robô, eles tinham uma tecnologia insana. E aí o Reino Antigo estava tentando refazer o que o primeiro mundo fez, tá bom? Talvez com boas intenções, mas entraram naquele buraco cinzento de estão destruindo o mundo. Vem o governo mundial, que eu acho que não teve o conceito inicial de ser realmente tirano como eles são atualmente. Vamos parar eles porque estão destruindo o mundo e tal. E depois disso eles deram essa degringolada. Mas o Reino Antigo talvez tentou recriar uma tecnologia que foi banida do primeiro mundo, foi destruído. E aí o governo mundial falou, cara, esquece, não mexe mais com tecnologia. O mundo já foi destruído 2 vezes por conta disso. Óbvio que isso não impede, né, da gente ter vilões aí como Imu-sama que está tramando alguma coisa. O mundo de Mu, como ele próprio diz, que a gente ainda não sabe muito bem como funciona, talvez seja um mundo voltando às origens primitivas, ao uso da própria magia, aonde os demônios podem andar livremente, tal qual o início das eras. E é isso, não tá deixando pergunta? Vou parar com o SBS. Eu falo que você já tem 8 anos, o SBS já tem 25 anos. E você assiste desde o primeiro, significa que você tá velho, mas significa que você é fera demais. Ó, salve especial pra você que chegou até o final desse vídeo. Deixa sua perguntinha aí. Até o próximo, valeu por assistir. Fui.